Pronto, quartos anos. Fizeram tudo? Vamos começar a nossa correção, então? Então, vamos lá. A primeira página é 271, que fala sobre os tubarões. E a primeira pergunta é: qual foi a interferência do ser humano no ecossistema? Então, a interferência do ser humano foi no habitat dos tubarões com a construção do porto do Suape. Então, quando ele construiu o porto, ele fez essa interferência aí no ecossistema. Quais foram as consequências dessa interferência humana e que ela trouxe para os tubarões? Com a construção do porto, houve a redução da quantidade de animais que serviam de alimentos para os tubarões. Então, a consequência foi diminuiu a quantidade de animais que os tubarões usavam para se alimentar, tá bom? Vai pausando se estiver muito rápido para você copiar. O manguezal é um ecossistema muito importante, pois abriga uma diversidade de espécies vegetais e animais. É considerado o berçário da vida marinha, uma vez que muitos animais se reproduzem e criam seus filhotes nesses locais. Além disso, é fonte de alimentação para grandes variedades de animais como ostras, mexilhões, caranguejos, insetos, aves, peixes, cobras, jacaré, golfinho, tubarão, peixe-boi marinho, guaxinim, sagui, entre outros. Então, você tem algumas imagens aí de um manguezal, um pescador aqui, né? E diferentes espécies de peixes que vivem em um manguezal. Está correto dizer que a destruição do manguezal altera o equilíbrio ecológico do ambiente marinho? Sim, é claro, nós vimos lá, né, que quando foi construído o Porto de Suape, houve a destruição de um manguezal. Então, a destruição do manguezal altera o equilíbrio do ambiente marinho, uma vez que muitos animais desse ecossistema se alimentam e se reproduzem nesta região. Então, é claro que você destruir essa região, você altera o equilíbrio com certeza. O texto 2, que é sobre o mico-estrela aí. Atividade. O mico-estrela, ele é nativo só no Nordeste. Então, no Nordeste eu escrevo espécie nativa. No Sudeste ele é espécie invasora e no Sul também ele é espécie invasora. Certo? Corrige o seu, deixe certo. No 2 está escrito: por que o mico-estrela é considerado uma espécie invasora? O mico-estrela na região Sudeste e Sul é considerado uma espécie invasora, pois não pertence naturalmente àquele ambiente, né? E compete com as espécies nativas. Ele é invasora porque ele não é dali. Ele não nasceu ali, ele foi trazido para aquela região. Então, ele compete com as espécies nativas, que são espécies que nasceram naquela região, que são naturais daquela região. De que maneira o mico-estrela foi introduzido na região Sul e Sudeste? Por meio de tráfico. Vou até arrumar aqui, porque ele faz isso. Então, por meio de tráfico, que foi realizada nas estradas do Nordeste. Então, os vendedores faziam esse crime e aí as pessoas compravam, que também é um crime você comprar, tá? Vender é um crime, comprar é um crime. Bom, por que a população de mico-estrela teve um aumento tão grande? As pessoas que adquiriram acabaram soltando-os na natureza ou mesmo na cidade, porque muitos se tornavam agressivos fora do seu habitat natural. Como esses animais se adaptaram no novo ambiente, se reproduziram e a sua quantidade aumentou. Então, ele se adaptou bem naquela região e aí ele teve muitos filhotinhos e a quantidade aumentou na região Sul e Sudeste. Uma espécie invasora traz ameaça ao equilíbrio ambiental? O que vocês acham? Por quê? Claro que traz, né? Uma espécie invasora ameaça o equilíbrio do ambiente, pois compete com as espécies nativas por abrigo e alimento, trazendo risco à biodiversidade local. Então, é claro que traz, né? Quando a gente introduz uma espécie invasora, aí ele compete por abrigo e por alimento com as espécies nativas. A 6 é grandona, então presta atenção. Por que não se deve comprar animais silvestres? Além de ser crime, é poder ser preso.
Não se deve comprar animais silvestres porque a retirada deles do ambiente natural para serem comercializados provoca uma alteração no equilíbrio das cadeias alimentares. Além disso, essa espécie introduzida em outro ambiente pode tornar-se invasora, comprometendo a sobrevivência de outros seres vivos. Cada animal tem que ficar na sua espécie nativa, no seu local, tá? Da onde ele é, onde ele nasceu, da onde ele é, não tenho que ficar tirando. E além de ser, gente, quando você compra um animal silvestre, é crime. Você tem que procurar um animal que tem autorização do IBAMA. E aí, todo esse processo torna o animal muito caro. Eu tenho uma pessoa perto de casa que ele tem um macaco. Ele tem um macaco prego, que é aquele macaco preto que tem um rabo enorme. E ele cria esse macaco desde pequenininho. E ele comprou esse macaco de maneira legal. Ele tem autorização do IBAMA para ter esse macaco. Só para você ter uma ideia, ele pagou quase 20 mil reais do macaco. Veja que absurdo, porque todo esse processo de você ter autorização do IBAMA, tudo, isso gera um custo. Então, ele fez tudo direitinho, ele é legalizado, tanto que ele pode sair com o macaco dele na rua, e é demais. Ele anda com o macaco dele na bicicleta, é demais. Mas ele tem autorização, então isso torna um animal muito caro. Para casa, vamos lá completar essa cadeia alimentar? Você tem uma cadeia alimentar toda bagunçada, eu coloquei em ordem, eu coloquei aqui mesmo. Então, nessa primeira é capim, capivara e onça. Então, o capim serve de alimento para capivara, que serve de alimento para onça. O milho serve de alimento para o rato, que serve de alimento para cobra, que serve de alimento para o gavião. A planta serve de alimento para o caracol, que serve de alimento para o pássaro, que serve de alimento para a coruja. Então, lembre que a flechinha significa serve de alimento para, tá bom? Faça a flechinha direitinho. No 3, o esquema aqui, cadeia alimentar. Opa, esqueci de pôr aqui. Não esqueci, eu coloquei, viu? Eu não sei o que aconteceu com que eu... Ah, tá aqui embaixo. Eu tinha colocado. Então, você tem aqui, cadeia alimentar é formado por produtores e consumidores. Vamos falar do lado dos produtores. O que são produtores? Ele tirou até meu S. O que são os produtores? São os vegetais que fabricam o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, tá bom? Então, aí tudo bem. Consumidores são animais com diferentes hábitos alimentares. Que exemplo deles? Os que comem vegetais são herbívoros, os que comem, que se alimentam de animais e vegetais onívoros e que se alimentam só de outros animais carnívoros. Presta atenção, deixe direitinho o seu esquema. 3. No Brasil existem 17 espécies de serpente que são muito importantes para a agricultura. São as cobras malacófagas, assim chamadas porque se alimentam de moluscos. Uma dessas é a come-lesma, que seu próprio nome já diz, alimentam-se de lesma, que é um molusco terrestre, considerado uma das principais pragas na lavoura de feijão. Mas a come-lesma é uma das suas predadoras. E o gavião é o predador dela. Então, o gavião come ela. Você tem um equilíbrio aí, tá bom? A come-lesma, também conhecido como jararaquinha dormideira, é uma serpente não peçonhenta, ou seja, que não tem veneno. Mesmo sem veneno, eu não tenho coragem de pegar. Aqui a gente tem a lesma no alface, mas ela é uma grande comedora de feijão aí. A lesma torna-se uma praga quando sua população aumenta além do normal. Explique por que a come-lesma é um animal importante na agricultura. Porque contribui no controle de praga como a lesma, que prejudica as plantações de feijão. A cadeia alimentar que a come-lesma faz parte, ele até completou para você. Tá? Ele já tinha colocado todos os itens. Então, o primeiro é o produtor, é o feijão,
o organismo produtor aí, que é o feijão, que serve de alimento para a lesma, que serve de alimento para a come-lesma, e a come-lesma serve de alimento para o gavião. Certinho? Stella, eu desenhei. Posso? Claro que pode. Eu não desenhei porque eu não sei desenhar, senão também tinha desenhado. Bom, o Kigyu, o peixinho dourado, é um peixe de aquário muito conhecido no mundo todo. Ai, que bonitinho, né? Originário da China, o peixinho dourado espalhou-se por várias partes do mundo por meio de aquarismo. Aquarismo é a criação de plantas e peixes em aquário, tá? No entanto, por diferentes razões, muitas pessoas desistem de cuidar dos seus aquários e acabam soltando essas espécies aí em lagos, rios, córregos. Então, eu mesmo já tive aquário e desisti de cuidar porque dava muito trabalho, tinha que ficar trocando a água. Mas o que eu fiz com meus peixinhos? Eu levei de volta na loja onde eu comprei. E aí o moço pôde vender de novo. Eu dei para ele de graça, devolvi para ele vender de novo os peixinhos aí. Muita gente acaba soltando em rios, soltando em lagos, e aí eles acabam se multiplicando. De acordo com o que você aprendeu, responda. Por que as pessoas não devem soltar os peixinhos de aquário na natureza? Porque elas competem com as espécies nativas, o que provoca a extinção dessas espécies. Então, as espécies que já são naturais daquele lago, que viviam ali, você aumenta essa população, ou às vezes você solta o peixinho que é muito agressivo e que pode machucar esses outros. Então, não é recomendado. Escreva uma atitude que se deve tornar com os peixes ornamentais quando precisa se desfazer do aquário. O que você pode fazer com o seu peixinho? Não quero mais aquário, descobri que dá muito trabalho, eu não quero mais. Os peixes podem ser doados para a loja de aquário, que foi o que eu fiz, ou você pode levar para alguma instituição que tem aquário, você pode doar para uma outra pessoa que queira aquário. Não soltem, viu, gente? Não soltem e não matem judiação. Então, doem para alguma pessoa que queira, ou que já tem aquário e que gosta, ou devolva na loja que cuida de aquário, que aí você não está causando um desequilíbrio ambiental. Certo, meus amores? Corrigiram tudo? Quem já corrigiu está com tudo pronto, preparados para cestar. Beijo, meus lindos. Até segunda-feira.